Meu nome é Thiago Souto, eu sou autor de histórias em quadrinhos, ilustrador e designer. Como quadrinista, eu já publiquei 5 livros. O primeiro deles chama Supernova, o segundo Microcosmos, o terceiro Time Lapse, o quarto Labirinto e o quinto, por muito tempo, Tentei Me Convencer de que Te Amava. Atualmente estou trabalhando num novo livro que deve sair no ano que vem. Cara, eu li quadrinhos, acho que quase como todo mundo, sei lá, desde pequeno, desde criança, comecei a ler Turma da Mônica, porque tinha em casa, assim, eram os gibis que meus pais compravam e deixavam, assim, à disposição pra gente pegar e ler. Fora isso, tirinha de jornal, assim, às vezes quando tinha jornal em casa, abria lá as tirinhas e lia. Então tinha, acho que, sei lá, Recruta Zero, tinha Turma da Mônica também, acho que Snoopy, Garfield, essas coisas, assim. Então, acho que a porta de entrada foi por aí. Quando eu era criança, passava muito tempo só eu e meu irmão em casa, numa época, sei lá, anos 80, então não tinha Netflix, não tinha videogame. Então, acho que foi mais... Isso ajudou bastante também, porque tinha essas coisas disponíveis em casa, eu não tinha muito o que fazer, tinha que arrumar coisa pra fazer, ficava lendo o gibi e também começava a desenhar, copiava as coisas, essas coisas. Eu li era aqueles periódicos, aquela coisa que vendia todo mês na banca, assim, então não tinha um título especial, assim, sabe? Eu gostava muito de quadrinho, né? Mas eu gostava, eu acho que até mais do que de quadrinho, eu gostava de desenhar quando eu era moleque. Depois que eu cresci um pouco, eu gostava muito de jogar videogame também, então... Os quadrinhos e o videogame eu acho que foram a entrada pra mim pro desenho, que eu adorava ficar desenhando fase do Mario, por exemplo. Então tinha aquelas fases que eram, sei lá, um cenário infinito, assim. Eu gostava de desenhar isso. Então eu pegava várias folhas de papel e ficava emendando uma na outra. E era um jeito também de contar história, né? E gostava de quadrinho também. Gostava do super-herói, porque era o que tinha disponível, assim. Quando eu comecei a ir na banca sozinho para comprar as coisas, era o que o jornaleiro às vezes indicava, ou que estava na altura dos meus olhos ali, né? Então eu lia, gostava de ler X-Men, Super-Homem, Batman, Homem-Aranha. Eu lia tipo a saga do Clone, que é uma bosta aqui, é horrível. Mas eu gostava, né? Eu gostava dessas coisas, assim. Gostava de Spawn, tipo, um pouco mais velho aí, né? E acho que, assim, meu interesse mesmo por quadrinho foi surgir quando eu tinha uns 15, 16 anos, assim, que eu falei, não, aqui tem alguma coisa realmente... Que acho que foi nessa época que eu comecei a ler uns trabalhos, umas séries um pouco mais... que tinham, né, um desenrolar um pouco mais... tinham bastante personagens, essas coisas, sabe? Então era isso, Spawn, a morte do Superman. Aí li quando, sei lá, adolescente também lia O Cavaleiro das Trevas. E acho que aí essas coisinhas foram aos poucos meio que trazendo os quadrinhos num outro nível, assim, sabe? Um pouco mais velho também, começaram a sair os mangás aqui no Brasil, eu gostava de ler. Eu lia Vagabond, pegava emprestado pedaços do Akira, que naquela época eu nunca consegui ler inteiro, eu pegava as revistinhas lá pra ler em pedaços, Lobo Solitário também é a mesma coisa. Então era tudo meio picado, assim, né? Mas assim, essas memórias de títulos vêm mais dessa época da adolescência. Eu acho que o primeiro autor que falou assim, nossa, esse cara é foda e eu quero saber mais dele, acho que foi o Takehiko Inoue, que é do Vagabond. Nem de correr muito atrás, porque não tinha muita coisa, acho que teve publicado aqui, mas eu falei, cara, esse cara desenha, assim, muito impressionante. Fiquei muito, muito impressionado com o desenho dele. E o McFarlane também, cara. Tinha um negócio dele que eu gostava muito, que era as diagramações de página que ele fazia, que era diferente do que eu estava acostumado a ver. Não sei nem se era tão diferente para a época, se era inovador nem nada, mas pela referência que eu tinha na época, me pareceu uma coisa diferente, assim. Akira Toriyama do Dragon Ball também, gostava bastante, cara. Então... Aí, assim, tinha uma coisa que eu gostava também, que eu não comentei, que eram... Quando eu ia muito na banca, eu acabava achando coisas que não eram dentro, sei lá, heavy metal, assim. Então, eu tenho ainda até alguns números da heavy metal que eu comprei naquela época em casa, assim. Por exemplo, eu gostava bastante. Gostava porque tinha uma temática diferente, assim. Confesso que eu nem lembro direito quem eram os autores. Eu tenho a edição 1 lá, não lembro exatamente qual que era o nome dos autores agora, assim, de memória. Mas eu ficava muito impressionado com... tinha umas coisas pintadas, assim, aquarela, ou técnicas de desenho diferentes. Eu falei, cara, impressionante, assim. E tinha a temática diferente. Tinha ficção, tinha fantasia e tudo mais, era uma coisa que eu gostava, mas com uma abordagem adulta, assim, então... Aquilo mexeu bastante comigo. E tinha também uma coisa que era as publicações da Laerte, né? Então tinha, sei lá, Piratas Tietê, Chiclete com Banana, essas coisas eu gostava também. Eu não era um super aficionado,
Até porque como meus pais não compravam e eu não tinha muita grana para ficar gastando em gibi, às vezes eu optava pelos super-heróis, sei lá. Mas comprava também essas coisas, gostava. Assim. Sim, então, até os meus 19 eu lia bastante quadrinho. Aí, quando eu entrei na faculdade, não é que eu parei totalmente de ler quadrinho, mas eu comecei a comprar muito menos, porque eu tinha pouca grana e tinha que comprar livro, estudar, o tempo de fazer trabalho, essas coisas todas. Então, uma coisa que eu costumava fazer era ir no Centro Cultural da Vergueiro e tinha a gibiteca lá, né? Então, até um pouco mais velho eu ia ainda um pouco lá e aí não precisava comprar os gibis para ler. Aí nessa época eu comecei a descobrir algumas outras coisas, assim. Saber que existia Will Eisner, Art Spiegelman, umas coisas assim, né, diferentes. Até mesmo dentro do rolê dos super-heróis, saber que tinha mais coisas do Alan Moore, tipo, sei lá, o Monstro do Pântano, o Watchmen, essas coisas que vão abrindo para para umas possibilidades diferentes, né? Mas eu fiquei um tempo, assim, né? Por mais que eu tenha descoberto coisas, eu fiquei um tempo meio que afastado dos quadrinhos, de consumir quadrinhos, de ficar lendo quadrinhos direto, assim. Isso durou uns bons anos, dos 20, talvez até uns 28, assim, eu fiquei um tempão sem... Não que eu não lesse, mas eu lia outras coisas, lia mais literatura, não dava tanta atenção para os quadrinhos quanto eu dou quando comecei a dar depois ainda. Assim. Aí quando tu voltou que tu começou a descobrir o Will Eisner? Não, o Will Eisner era assim, eu tinha, quando eu estava na escola, no colégio, tinha um professor de artes, que é o Marcelo Scaff, ele faz quadrinho até, acho que hoje. E ele naquela época já tinha indicado algumas coisas, assim, então, sei lá, Frank Miller, Sin City, Cavaleiro das Trevas, Ronin, essas coisas eu li naquela época já, né? Will Eisner também, eu lia também naquela época, mas eu não... Acho que foi me despertar um pouco mais pra frente o real interesse. Assim. E nessa época que eu entrei na faculdade, eu sei lá, eu tinha mais prazer até em escrever do que desenhar, assim, né? Até curioso. Eu desenhava muito quando eu era adolescente, fazia aula na escola, essas coisas todas. Mas aí quando eu entrei na faculdade, eu estava um pouco cansado de desenhar. E como eu estava lendo mais literatura normal, assim, aí eu comecei a me interessar mais em escrever. Então, até criava algumas narrativas, mas voltadas para a escrita. Assim. Eu acho que quando eu voltei com mais força a ler quadrinhos, teve algumas pessoas assim. Tinha o Art Spiegelman, a Satrap, o Mazzucchelli, o Daniel Klaus, o Charles Burns, enfim, um monte de gente assim, que eu acabei descobrindo, assim, né, dessa época que eu voltei a ler quadrinhos com mais força, assim. Eu gosto muito do Asterios Polyp, gosto muito do Persepolis, do Fan Home do Você Minha Mãe, da Alison Bechdel, gosto do Habib, do Craig Thompson, do Jimmy Corrigan. Cara, fiquei muito impressionado com o Black Hole do Charles Burns, com o Ghost World do Klaus também. Então acho que me pegou bastante essa onda dos quadrinistas. Tem uma parte da Europa, assim, então, mas desses quadrinistas americanos, assim, né? Então, gostava muito do Moebius. Assim. Moebius é uma coisa que eu lia, assim, eu não comentei antes, mas eu lia quando eu era mais novo, assim, né? Então, às vezes pintava alguém que eu conhecia que tinha um número importado, ou achava, assim, no lugar, e aí lia, gostava também. Tá, eu tenho um Instagram, que eu costumo publicar coisas mais ou menos o que eu faço no dia a dia, então é thiago.souto.pereira, é um Instagram só de trabalho. Tem o meu site, que tem tipo um portfólio, que é thiagosouto.com.br, Facebook também, dá pra me achar, embora eu esteja bem afastado assim, do Facebook. Cara, eu gosto de ir nos eventos de quadrinho, vira e mexe eu tô na Ubra, na Monstra, e sei lá, Comic Con, FIC, é fácil de encontrar. Beleza, valeu, Thiago. Falou.